Olá pessoal, essa aqui é a segunda parte da aula 12, tá? De cálculo em várias variáveis. A gente está estudando as funções de duas variáveis, né, nessa aula. E nessa parte a gente vai então resolver dois exemplos, tá? Então, exemplo 2. Em regiões com inverno severo, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Esse índice W mede a temperatura subjetiva, que depende da temperatura real T. Então tem uma variável, tá, que indica a temperatura real e a velocidade do vento V, tá? Então temos duas variáveis aí, né? Sem W, tem a terceira W, que W é a temperatura subjetiva, ou seja, a sensação térmica, né? Talvez todo aplicativo de celular de clima que você curar, você vai ver lá, a temperatura é 16 graus, a sensação térmica é de 15 graus, tá? Então W é a sensação térmica e ter a temperatura real, né? O que ele fala aqui nesse exemplo é que a sensação térmica depende da temperatura real e da velocidade do vento, tá? Então W é uma função que depende de T e V, né? E podemos escrever assim, então, né? W dado é uma F de TV. Então nessa tabela 1 aqui, tem alguns dados, né, de valores para W baseados nos valores de T e V, tá? Como é que a gente lê essa tabela aqui, por exemplo, se a velocidade do vento, não, aqui, se a temperatura for menos 20 graus e a velocidade do vento for 30 graus, então a sensação térmica é menos 33 graus. Se a temperatura for menos 40 graus e a velocidade do vento for 50 graus, por exemplo, a sensação térmica é de menos 63 graus e assim por diante, tá? Então, aqui é algo que a gente usa no dia a dia, né, para determinar quando você quer ver a temperatura que tá, quando tá fazendo muito frio, né, ou muito calor. Às vezes a gente fica curioso, né? Quer saber a temperatura e a sensação térmica, né? A gente consegue estar por trás disso aí, né? Da sensação térmica, uma função de duas variáveis, que depende da temperatura e da velocidade do vento, tá? Então, nesse caso, as variáveis independentes, né? A temperatura e a velocidade do vento. A variável dependente é a sensação térmica, tá? Bom, agora vamos tirar alguns dados desse exemplo aqui, tá? Nessa tabela. Por exemplo, tem qual é o valor de f de menos 15,40? E qual é o seu significado? Tá? Então vamos lá. F de menos 15,40. Então a temperatura vem primeiro e depois a velocidade, né? Então a temperatura menos 15 graus e a velocidade do vento 40. Então, a sensação térmica é menos 27 graus. Então o F de menos 15,40 é menos 27. Então vamos lá. O que é que isso significa? Qual é o seu significado? Significa que se a temperatura ambiente for menos 15 graus e nesse ambiente a velocidade do vento for igual a 40 graus, a sua sensação térmica vai ser de menos 27 graus Celsius. Tá? Simples assim. Então, isso significa que se a temperatura for igual a menos 15 graus, 15 graus Celsius, né? E a velocidade do vento for igual a 40 o que, né? 40 quilômetros por hora, a sensação térmica
nessas condições, né, será igual a menos 27 graus Celsius. Tá, é bastante diferença, né? Está fazendo 15 graus, mas você sente menos 27 graus. Nos 15 menos 27, você nem vai sentir diferença, né? Vai estar frio do mesmo jeito. Então vamos lá, agora, item B. Descreva em palavras o significado da questão. Para quais valores de V é verdade que f de menos 20, V igual a menos 30? Em seguida, responda a questão. Né? É... Ah, tá, agora lembrei. Essa frase que eu pintei em azul é para a gente traduzir. O que significa isso aqui, ó? Quando a gente calcula isso. F de menos 20V igual a menos 30. O que isso significa? Significa que quando a temperatura ambiente é menos 20 graus, você quer saber é, qual é a velocidade do vento a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, induz, digamos assim, uma sensação térmica de menos 30 graus. Né? E qual é o V que satisfaz isso? Então note que agora ó, ele deu a imagem e deu o T. Então menos 20 graus. A gente quer qual é o V, tal que R de menos 20V dá menos 30. Então, resposta aqui, ó. 20, tá? Então, quando eu estou escrevendo isso, eu quero saber para qual valor de V, ou seja, qual é a velocidade do tempo para o qual, quando a temperatura é menos 20 graus Celsius, nós vamos sentir a sensação térmica de menos 30 graus. Tá? Então aqui é uma... Primeiro eu tenho que traduzir esse negócio aqui de amarelo aqui, tá? F de menos 20, V igual a menos 30. O que isso significa? Então, vou pôr entre aspas aqui, ó. Quando a temperatura é menos 20 graus Celsius, qual a velocidade do vento que induz, que gera, sei lá, que induz a sensação térmica de graus 30, de menos 30 graus Celsius. Então, essa aqui é uma tradução essa frase aqui. Para quais valores de V é verdade que isso? Então, qual é o valor de V? A gente achou aqui, né? É 20 km por hora. Tá de azul aqui. Então, agora, ó, F de menos 20V é igual a menos 30. Sei somente C. V é igual a 20 por hora. O item C semelhante ao item B, tá? Agora é o contrário, né? Ó, para dar o significado dessa questão aqui. Para quais valores de T é verdade que o F de T20 é igual a 49? Menos 49, né? Ou seja, qual é a temperatura ambiente? Tal que a 20 km da velocidade do vento, nós vamos ter a sensação térmica de menos 49 graus Celsius, né? Então, ó, a velocidade do vento é 20. A sensação térmica vai ser menos 49. Então, tá aqui a resposta. Ó.
Então, nesse caso, a temperatura tem que ser menos 35 graus Celsius. Então, para traduzir essa questão, seria com a velocidade do vento igual a 20 km por hora, qual a temperatura induz uma sensação térmica de menos 49 graus Celsius? Então, com a velocidade do vento a 20 km por hora, qual a temperatura para a qual a sensação térmica é igual a menos 49 graus Celsius, né? Então essa é a pergunta que está lá. E para calcular, né? Então a gente quer qual é o T, né? Tal que F de T20 é igual a menos 49. Como a gente viu lá na tabela, isso é equivalente a dizer que T é menos 35 graus Celsius, tá? Agora o D. Qual é o significado dessa função aqui? O que acontece? Ó, note que a gente está pegando a função de duas variáveis e transformando uma função de uma variável, tá? Você está fixando uma variável, no caso a t, como sendo menos 5. Então você vai estar olhando só essa linha nessa tabela aqui, ó. Então, isso aqui virou a função de uma variável, né? Porque, ó, a 5 km a sensação é menos 7, a 10 km por hora de velocidade do vento, a sensação térmica é menos 9 e assim por diante, tá? Então, qual o significado dessa função aí? Então, basicamente, é a função que ela vai te dar a sensação térmica em função da velocidade do vento quando a temperatura é menos 5 graus Celsius, tá? Então, essa aqui é uma função, vou pôr entre parênteses, tá? De uma variável agora. Na matemática a gente fala de isso é uma projeção, né? Nós estamos projetando só na segunda variável. Na verdade, na primeira, né? É uma função que retorna, digamos assim, retorna a sensação térmica a quando a temperatura é 5 graus Celsius. É uma função. Tá certo. Pronto, só isso, né? É uma função de uma variável que vai te dar a sensação térmica em função somente da velocidade do vento.
E na E aqui, ó, algo semelhante, né? Só que agora ela vai te retornar. Eu tô fixando agora a segunda coordenada, né? E no caso é 50. Então tô olhando essa coluna aqui, ó. Essa função lá agora do E vai me retornar a sensação térmica dependendo da temperatura, né? Só que sempre já fixada a velocidade do vento a 50 graus. Tá? Então, a função, mesma coisa. Análogo à função que retorna a sensação térmica em quando a velocidade do vento é 50 km por hora. Então é uma função que dá os valores da sensação térmica quando a velocidade do vento é 50 quilômetros por hora. Vou fazer mais um exemplo. Agora, ó, vamos calcular o domínio e imagem dessa função g aqui, ó. Então, g de x, y é raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, como eu falei lá no vídeo passado, né? A função é apresentada apenas pela sua regra, a gente quer determinar então o domínio. Domínio é o conjunto formado todos os números, os pares de números reais que satisfazem a regra, tá? Ou seja, tal que g de x, y é um número real. Então, esse aqui é o conjunto formado por todos os x, y em R2, tais que g de x, y pertence aos reais. Só que olha só, se raiz para que isso aqui seja um número real, né? A raiz quadrada seja um número real, a gente tem que olhar o domínio da função raiz quadrada. Tá? Se você lembrar de cálculo 1, na verdade lá do ensino médio, né? A gente só calcula a raiz quadrada de números positivos. Perdão, não negativos, né? Maiores ou iguais a zero. Então, para que essa raiz seja um número real, 9 menos x quadrado menos y ao quadrado deve ser maior ou igual a zero. Então, isso aqui é conjunto formado por todos x, y em R2, tais que 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero. Ou seja, esse aqui é o conjunto formado por todos os x, y em R2, tais que x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Agora a gente tem que lembrar que essa equação aqui representa o quê? O conjunto dos pontos, né, conjunto de solução aí desse conjunto, né? Conjunto de solução dessa equação, dessa inequação, né? É o círculo, né? Centrado na origem, né? 0, 0 e raio 3, né? Não é, cuidado, não é raio 9, né? Raio é quando aparece o raio aqui, aparece ao quadrado, né? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Tá. É o disco, né? Ou círculo. O centro. Vamos pegar aqui o Jorge e baixar o centro. Aqui. O centro da circunferência aqui. Mas não vai dar, não? Não.
Então esse é o domínio, tá? Se você representar no plano, né? O domínio dessa função é o disco centro 00 e raio 3, tá? Então, assim, o domínio da função G é o disco de centro 00, 3. Agora a imagem. A imagem da G é o conjunto formado por todos os eixos pertencentes a R2, aos reais, né, no contradomínio, tais que os existe. Vou pôr de maneira mais direta, né? Z é um G de XY, né, em que XY pertence ao domínio da G. Ou seja, todos os Z's em R, tais que Z é 9 menos x quadrado menos y ao quadrado, raiz disso, né? X quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 3. Tá? Porque é o domínio, né? Essa condição aqui vem do domínio da função g, tá? Que, ó, o x e y aqui tem que estar no domínio. Então, ó, vamos analisar aí. O z é raiz quadrada de alguma coisa. A raiz quadrada, o resultado da raiz quadrada é sempre um número positivo, né? Positivo não, não negativo, né? Tem maior ou igual a zero. Pode dar zero essa raiz quadrada. Quando, sei lá, x quadrado menos y quadrado for 9, né? Então z é maior ou igual a zero. Então, como z é uma raiz quadrada, temos que o z é maior ou igual a zero. Agora também, note que, vamos olhar esse número aqui, ó, que está dentro da raiz. 9 menos x quadrado menos y ao quadrado, isso é 9 menos x quadrado mais y ao quadrado. Só que olha de amarelo aqui, ó. X quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 3. Quer dizer, esquece isso que eu falei. Não precisa disso. O mais importante, o que a gente vai usar aqui é o seguinte. Isso aqui, ó, é positivo, né? Qualquer número real ao quadrado é positivo. Então, x quadrado é positivo, y quadrado é positivo. Então, esse x quadrado mais y quadrado é a menor possibilidade para ele de ser é zero, né? Não vai ser negativo. Então, isso aqui eu estou subtraindo de 9 um número não negativo. Então, esse aqui é maior ou igual a 9. Só vai ser 9 quando o x e o y forem 0, 0, né? Então, vale isso, né? Logo, se z é um g de xy, ou seja, g está na imagem, acontece o seguinte. Na verdade, aqui é um 6 somente C, né? C somente C. Então, porque se o Z é G de XY, o Z é igual a isso aqui. Só que se ele é igual a isso aqui, ele é menor ou igual a 9, né?
Aqui, isso está em... Eu estou subtraindo algo que pode ser positivo. Nunca vai ser negativo, né? Então esse número vai ser limitado a 9. Então, se o z é g de xy, z, vamos lá, é g de xy, mas g de xy é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado, que é menor ou igual que a raiz quadrada de 9, que a gente acabou de ver aqui em cima. Isso aqui é menor ou igual a isso, né? Então a raiz do número que está à esquerda é menor ou igual à raiz do número que está à direita, que é igual a 3, né? Então nosso z é menor ou igual a 3. Portanto, está na imagem da função g, C e somente C, o z simultaneamente ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Isto é, C e somente C, z pertence ao intervalo fechado 0,3. E desse modo, a imagem dessa função g é o intervalo fechado 0,3. Bom, gente, essa segunda parte ficando por aqui, daí eu volto aí fazer mais uns 3 exemplos com vocês, tá? De domínio dessas 4 funções aí. Ok? Até lá então.